Olá, começa agora o Semana Legislativa, nosso telejornal com um resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Confira os destaques desta edição. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece entre os dias 21 e 28 de agosto e tem como objetivo a conscientização e a luta por direitos desta parcela da população. Projeto do vereador Tomás Henrique busca dar maior transparência ao trabalho desenvolvido pelo poder público. Motolância, novo serviço oferecido pela Prefeitura, quer agilizar atendimentos de emergência com a utilização de motocicletas. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as contas no final do mês. Cresce o acesso à internet. Percentual de casas conectadas à rede mundial de computadores passa de 71% para 82%. Confira os principais assuntos discutidos pelos vereadores e os projetos em pauta no resumo das sessões de terça e quinta. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. O Semana Legislativa está no ar. Confira agora o que foi destaque na sessão ordinária realizada na quinta-feira. Na 49ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram 7 projetos legislativos por unanimidade. Entre eles, uma proposta do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de câmeras de segurança nas pré-escolas e creches municipais. De acordo com a proposta, as câmeras poderão ser externas e internas, como em salas de aula, e o período de armazenamento das imagens gravadas será estabelecido por meio de regulamentação própria. Segundo o autor, o monitoramento visa dar mais segurança à comunidade escolar e ainda proteger o patrimônio público de atos de vandalismo e furtos. Outros projetos aprovados denominaram ruas em homenagem a moradores da cidade já falecidos. Outras 23 novas propostas foram lidas e começam a tramitar, com prazo de emendas parlamentares e encaminhamento para análise nas comissões. Uma delas é um projeto de lei complementar protocolado pela Prefeitura que institui o Plano Diretor de Turismo Sustentável em São José dos Campos. O texto define as atribuições da administração pública municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao turismo em consonância com a lei federal que estabelece normas para o setor. Acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla entre os dias 21 e 28 de agosto. Por isso, nós fomos até a APAI de São José dos Campos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para conhecer mais do trabalho realizado aqui no município. As mãos que desempenham pequenas tarefas são sinais de grandes avanços aqui na APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, organização social que existe para assegurar que pessoas com deficiência possam viver com dignidade, qualidade de vida e em constante desenvolvimento. E são os próprios alunos da APAI que contam o quanto eles gostam da associação e das atividades que desenvolvem por aqui. Tenho aula culinária, depois costura, tapeta, da dança e aula de música. Nossa, é bastante coisa. E dessas aulas todas, culinária, costura, qual que você gosta mais? Mais costura. Estudar, aprender. O que você aprendeu essa semana, por exemplo? Culinária. E de forma especial, durante o mês de agosto, entre os dias 21 e 28, acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma ação da Federação Nacional das APAIs. A semana tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para as necessidades de pessoas com deficiência em busca da garantia de direitos e de inclusão desta parcela da população. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ela acontece do dia 21 ao dia 28 de agosto. E o tema desse ano é superar barreiras para garantir a inclusão. O que a gente quer com essa semana? A gente quer que a sociedade, de uma forma geral, veja as pessoas com deficiência, tenha um olhar voltado para as pessoas com deficiência. Nós sabemos que muitas barreiras já foram superadas, mas ainda há muitas barreiras que precisam ser vencidas, como, por exemplo,
o preconceito, a luta pela garantia de direito das pessoas com deficiência, a inclusão das pessoas na sociedade, a acessibilidade. Então, com essa semana, nós queremos mostrar para as pessoas o quanto é importante a pessoa com deficiência e como nós precisamos garantir a inclusão dessas pessoas. A APAI é uma rede com mais de 2.200 unidades distribuídas ao redor do país, que juntas atendem mais de 1.300.000 pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. As associações têm como missão prestar atendimento na área da saúde e educação e lutar por um país com direitos garantidos e mais inclusivo para pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial. Em São José dos Campos, são 350 pessoas atendidas, com idades entre 0 e 59 anos. Então, nós temos vários programas aqui na APAI, como o programa de intervenção precoce, que atende bebês e crianças de 0 a 6 anos. Eles vêm, fazem fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, e também tem o acompanhamento grupal com os pais. Nós temos o programa escolar, que atende a partir de 6 anos os nossos alunos. E nós temos o programa de oficinas, que atende os jovens e adultos de 15 a 59 anos. E eles fazem várias oficinas, como artesanato, música, culinária. Nas APAIs, cada um dos assistidos possui acompanhamento odontológico e médico, que envolve uma equipe completa de profissionais, além das atividades que se adaptam ao desenvolvimento e evolução de cada um. E fomos conversar com a neurologista Anabelle Zanqueta, que explicou a importância do tratamento especializado para pacientes com deficiência intelectual e múltipla. A deficiência intelectual é quando a criança ela não consegue se desenvolver neurologicamente como uma criança normal. Ou seja, ela tem atrasos nos marcos, né, que a gente chama dificuldade para andar, dificuldade para aprender, para falar. São várias dificuldades que a criança tem. Quanto mais estimulada ela é, desde o começo, com terapia, seja terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento dessa criança e, quem sabe, ela pode desenvolver as atividades normais de uma criança normal quando bem estimulada. Para a neurologista, ações como a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla são extremamente relevantes no âmbito social, para a conscientização da população, mas também para a ampliação do diagnóstico precoce, possibilitando maior qualidade de vida à população com deficiência. Sempre é importante a identificação precoce dessas crianças, seja por professores, seja pelos familiares, identificar que essa criança está tendo um atraso do desenvolvimento. Às vezes os familiares não percebem porque são pequenos atrasos, muitas vezes os professores conseguem identificar, porque eles conseguem acompanhar o que está sendo o desenvolvimento normal dos alunos dentro da sala de aula e alguma criança que tem mais dificuldade. Quanto antes identificar se esse atraso realmente faz parte de um déficit intelectual, realmente a criança está tendo um atraso no desenvolvimento neuropsicológico, porque quanto antes a gente identifica esse problema, melhor é a chance dessa criança desenvolver normalmente e estar inclusa socialmente, né? E se motos fossem utilizadas para agilizar atendimentos de emergência? Um novo serviço da Prefeitura de São José, em parceria com as Secretarias de Saúde e Proteção ao Cidadão, vai fazer com que os socorristas cheguem mais rápido quando acionados. Sirenes ligadas e socorristas prontos para atender uma emergência. Essa é a ideia da motolância, que motos como essas daqui sejam utilizadas como socorro primário, uma forma de otimizar o tempo de resgate assim que o munícipe acionar o SAMU. Este serviço é um convênio firmado entre Prefeitura por meio das Secretarias de Saúde e Proteção ao Cidadão, que amplia a atividade delegada junto ao Corpo de Bombeiros.
Os socorristas estarão equipados para oferecer assistência às vítimas enquanto a ambulância estiver a caminho. O coordenador médico do SAMU, Fernando Fonseca, acredita que o serviço, que já está em funcionamento, será eficaz para a população, principalmente devido à intensidade do tráfego urbano na cidade. A ideia de colocar as motos à disposição da população veio de uma experiência nacional que já é o uso das motocicletas por outros SAMUs, né? Então a gente percebeu que na cidade de São José dos Campos, devido à alta tecnologia, às vias de acesso, ao aumento do tráfego urbano, a gente conseguiria prover para a população uma resposta mais rápida no atendimento com motocicletas, que têm uma agilidade muito maior para chegar na vítima. Ao todo, são 4 viaturas disponíveis, que estarão sempre em 2 equipes. Um profissional vai fazer o resgate e o outro tem a missão de preservar a cena. Importante ressaltar que as motocicletas não transportarão vítimas, apenas darão apoio até a chegada da ambulância. Fernando reforça que a forma de acionar o SAMU não mudará. Continuará com o número 192, mas será a central quem vai definir se vão as motos ou uma ambulância para o local solicitado. Então quem decide se vai ou não a viatura é a equipe da regulação. Então não vai ter assim, eu preciso de uma ambulância de moto aqui. Não tem isso. É a equipe nossa que decide em determinada situação, cenário, se deve ou não enviar a viatura de motolância. Até para a segurança das equipes, elas não funcionam 24 horas. Elas funcionam durante o dia e também sob determinadas condições meteorológicas, o serviço é suspenso temporariamente. O vereador e médico cardiologista, Dr. José Cláudio, acredita que o programa é uma alternativa para facilitar o trajeto, a fim de que as manobras de reanimação sejam iniciadas o quanto antes. A prefeitura está de parabéns por estar criando esse serviço em São José dos Campos, junto com o SAMU, pela agilidade do deslocamento da moto no trânsito, né? Então, no caso de uma parada cardíaca, indo ali o médico e o enfermeiro, você consegue chegar ao local com mais rapidez e fazer um atendimento de uma parada cardíaca com eletro, já buscando a causa dessa parada cardíaca, fazendo a reversão dessa parada cardíaca, o tratamento ali, as manobras de reanimação. Isso pode começar de uma maneira mais rápida. José Cláudio reitera ainda que a Câmara tem trabalhado em políticas públicas voltadas para a saúde, como a criação de frentes parlamentares. Nós criamos aqui, o ano passado, no nosso primeiro ano de mandato, a Frente Parlamentar de Apoio ao Tratamento Oncológico e Cardiológico. Temos 13 vereadores na frente. Temos também a Frente de Apoio à Pessoa com Autismo. E são propostas importantes. Então a Câmara tem participado muito da melhoria da saúde na cidade e nós, como médicos, né, e vereadores médicos, nós podemos ajudar ainda mais. Então, eu acho que o trabalho tem sido bem feito aqui pela Câmara, a Casa tem ajudado bastante a Prefeitura. Nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco veja o resumo da sessão de terça-feira e muito mais. Voltamos com a Semana Legislativa. Confira agora o resumo da sessão de terça-feira. Durante a 48ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 14 documentos, sendo 11 requerimentos, uma moção e 2 atas. Entre os requerimentos aprovados estão 2 que solicitam informações sobre uma denúncia de abuso sexual de uma criança na Escola Municipal de Educação Infantil José Madureira Lebrão, no Jardim Mariana 2, na zona leste da cidade. Na tribuna, os parlamentares abordaram diversos temas, como a campanha de conscientização contra o câncer de cabeça e pescoço, transporte público e segurança no trânsito, falta de tradutor de Libras em escola municipal, destaque de atletas joseenses e competições e a ação de demolição de casas no Banhado. E um novo projeto do vereador Tomás Henrique quer tornar informações sobre o trabalho executado pelo poder público mais transparente e acessível para a população. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Daniela Rivas. Divulgar informações de forma transparente é dever dos órgãos públicos e direito de toda a população. E o acesso a essas informações deve ser fornecido de maneira objetiva, a fim de facilitar a vida dos cidadãos.
Importante ter transparência. Deve ter mais transparência, sim. Tá? Deve ter uma divulgação contínua. Eu acho bem importante que essas informações sejam bem claras, transparentes, para a gente saber onde está sendo gasto o nosso dinheiro. Na tentativa de deixar a comunicação entre a população e o poder público ainda mais clara, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou recentemente o projeto de lei intitulado São José Transparente. Autor do projeto, o vereador Tomás Henrique explica o que motivou a apresentar a proposta. Então, esse projeto veio para corrigir os procedimentos da administração municipal e garantir, quem sabe, na próxima avaliação da controladoria, uma melhor nota e um melhor ranqueamento da cidade. A gente sabe que transparência da coisa pública é fundamental, nós estamos falando de dinheiro público. A administração tem que ser o máximo transparente possível. O projeto foi embasado numa pesquisa realizada pela Escala Brasil 360, que avaliou 27 estados e mais 665 municípios para medir o nível de transparência de cada cidade. São José atingiu a nota 5,75, enquanto o estado de São Paulo apresentou 9,6, ficando entre as últimas cidades colocadas. O vereador Tomás Henrique explica como o processo será fiscalizado pelo Poder Legislativo. Antes da aprovação do nosso projeto de lei, nós conversamos tanto com os nossos colegas vereadores, que gentilmente aprovaram o projeto por unanimidade, e também com a administração municipal, com o Poder Executivo, que tem seu setor de controladoria e que se comprometeu que, a partir da aprovação desse projeto, os procedimentos que infelizmente não estavam de bom grado, né, não estavam aquém das expectativas que eu e o joseense em geral tinham, serão corrigidos. Então nós, enquanto vereadores, vamos fiscalizar a aplicação dessa lei, dos novos procedimentos estabelecidos por ela pela administração municipal, para que realmente isso impacte na ponta, a gente perceba a melhora na transparência pública e no acesso à informação do cidadão joseense. Para este especialista em gestão e desenvolvimento regional, a transparência é uma ferramenta para que o cidadão possa exercer a cidadania, e São José tem estrutura para isso. A gente observa, né, que as prefeituras elas teriam que dar essa transparência, porque o que acontece? As prefeituras existem em função da população, certo? E quando você entra no portal de uma prefeitura, você observa que muitas vezes as informações são difíceis de acesso para a população, o cidadão mais simples. Então, ele não se apropria desse bem da informação, né? Mas eu vejo assim que a cidade de São José dos Campos, o executivo, ele tem uma estrutura das melhores possíveis aqui na região, na nossa região metropolitana. E você sabia que a arte do cosplay vem ganhando cada vez mais espaço? Pois o Dia Municipal do Cosplay já foi até aprovado em Câmara. E agora você vai conhecer mais sobre quem entende do assunto. Você sabia que aqui em São José dos Campos existe o Dia Municipal do Cosplay? Pois a lei de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que institui a comemoração no calendário oficial do município, vai de encontro ao Dia Nacional do Cosplay, celebrado em 21 de julho, uma data criada para fortalecer e reconhecer o cosplay como uma nova modalidade de arte, que também estimula a economia e a cultura. Acho que hoje em dia a galera vê assim de uma forma muito mais aberta, sabe? Vê você como um artista, como um produtor de conteúdo, até porque tem muito trabalho que pega a gente como cosplayer para ficar em frente de loja, principalmente aqui no Sudeste, que a gente tem muita influência asiática. Então, quando abre, sei lá, uma loja de artigos japoneses, orientais, eles chamam cosplayers para ficar na frente da loja para poder atrair o público. O pessoal vem até mim, olha, meu filho vai fazer uma festa infantil, você vai? Vou. E vou com muito carinho, com muita atenção, eu gosto de dedicar isso. Festas beneficentes, hospitais, asilos, então dá para ir lá animar com a gente? Lá, claro que eu vou. Isso é muito legal, muitas coisas me chamam para fazer eventos, como falei, né, beneficentes, isso eu gosto muito de fazer, então isso me estimula, ver a criançada ver das telas do cinema, direto ao contato com eles é muito satisfatório, é muito legal de dedicar, de viver, de fazer um personagem, dar vida ao personagem, é muito legal, é bem legal.
Quem trabalha com a produção de eventos nesse ramo explica o quanto o universo da arte do cosplay tem se popularizado cada vez mais, atraindo pessoas de todas as idades e mesmo profissionalizando artistas. Os eventos aqui na região voltou com febre total, com uma força total. Além da Vale Comics, já estão anunciados outros eventos para acontecer aqui no Vale, né, um evento de games. Isso só fortalece, né, o nosso meio, o nosso mercado e também oportunidade para todo mundo. Os artistas, os cosplayers, as bandas, o comércio em geral que precisa do cosplay, precisa dos eventos, tá fervilhando. Em todo evento, a parte do cosplay, os desfiles cosplay, os concursos, é uma parte muito forte do evento. E que envolve muita gente, envolve o comércio, envolve todos os artistas e assim vai voltar novamente esse mercado bem forte. E se você ainda se confunde um pouco com o significado da palavra cosplay, o Eduardo, que veio vestido de Groove Jedi, uma mistura de alguns dos personagens que ele mais gosta, explica pra gente. Existe uma diferença. Quando você chama, ele é o cosplay, não, ele não é cosplay, ele é cosplayer. Cosplay é o hobby. E cosplayer é a pessoa que exerce o hobby. E o que significa cosplay? O cosplay vem do termo inglês costumer. Play, jogo, ou seja, vestimenta, figurino com diversão e interpretação. A arte do cosplay, além de ser diversão e fonte de renda, também pode sim ter um lado social. E os cosplayers compartilham um pouco da experiência de trazer personagens tão queridos da ficção para o mundo real e o contato que acabam criando com o público. Você muda, às vezes, um dia da pessoa que está deprimida, ela está chateada. No caso, igual eu falei do hospital, você vê aquela ala, que é uma ala triste, né? De você ver crianças, quando se trata de criança, tudo que se trata de criança é triste. Você entra numa ala de crianças adoentada, você olha assim, o olhinho brilha, você vê que muda o semblante, de pálido, dá uma corzinha assim no rosto, na vida dela, é muito satisfatório. Dá um astral legal e as pessoas gostam. O único dia que espera é um vagabundo que todo mundo gosta, respeita e gosta. Então, através disso aí, dá mais inspiração para dedicar, treinar e ser sempre o melhor do melhor para o público, que é o que dá o valor para a gente do que a gente faz. Agora nós vamos fazer uma pausa, mas depois do intervalo nós voltamos para falar de economia. Estamos de volta com o Semana Legislativa e você tem conseguido fechar o orçamento no final do mês? Pois é, uma pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revelou que 1 em cada 4 brasileiros não está conseguindo pagar todas as suas contas. Vamos conferir mais informações na matéria de Bruno Castilho. A inflação e a alta nos preços dos produtos têm obrigado os consumidores a encontrarem alternativas para não passarem aperto no final do mês. Bem complicado, tive que correr para outra área também, que na parte de Uber, tipo, me aproximo em barman, trabalho em bar durante a noite, das 4 da meia-noite, 1 hora da manhã. E durante o dia eu faço Uber para complementar a renda, porque senão não bate as contas no final do mês, né? Realmente, né? Tá tudo difícil, né? Tá muito caro. Quer dizer, não está vencendo, né? Porque cada vez que você vai ao mercado é um preço. Então não bate mais, você está perdendo a aquisição sua aquisitivo, né? O dinheiro está diminuindo cada vez mais, está muito difícil. E essa é apenas uma parcela da população que tem passado com o orçamento mais apertado nos últimos meses. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 1 em cada 4 brasileiros não consegue pagar todas as contas no mês. Os dados revelam ainda que 69% da população não está conseguindo guardar dinheiro. Para este economista, a alta taxa de inflação tem sido o principal obstáculo do consumidor. Quando você tem essa inflação, a inflação está aumentando, o Banco Central começa a tomar algumas atitudes, né? Que no caso é elevar a taxa Selic para inibir o consumo, para tentar parar a inflação. E aí quando ele eleva essa taxa Selic, as pessoas param de consumir, porque aí qualquer financiamento que você vai pegar fica mais caro, né? Então as pessoas deixam realmente de consumir e com isso a economia para, né? Porque a economia depende do consumo, né? Então a economia acaba parando, né?
Então isso prejudica ainda mais a situação do país. Mesmo com a deflação de 0,68% registrada em julho, influenciada pela redução nos preços dos combustíveis, a situação não deve mudar muito para o consumidor nos próximos dias. Cada um tem a sua inflação, não é? Então, por exemplo, aquela pessoa que ganha até um salário mínimo, ou aquelas pessoas, aquelas famílias que estão na extrema pobreza, que tem uma renda per capita aí de R$110 por mês. Então, essas pessoas, a renda dela, a receita que ela tem, é tudo usado na alimentação. Então, essa pessoa não teve deflação, porque os alimentos, né, aumentaram. As pessoas que ganham acima de 5, 6, 7, esse não, a inflação não vai pegar ele. Agora, quem ganha menos, que está realmente ligado mais para a alimentação, não teve deflação. Está tendo aumento, ela teve que comprar menos. Então, por isso que é complicado. Ainda assim, o economista acredita que o segundo semestre deste ano pode ser um momento de crescimento e um alívio econômico para o país. Isso porque diversos eventos neste final de ano, como o Dia das Crianças, Natal e Copa do Mundo, devem movimentar o mercado e a economia brasileira. O segundo semestre, automaticamente, já é um semestre que as pessoas consomem mais. Chegando no final do ano, festas que nós temos, Natal, Ano Novo, então as pessoas consomem mais. Isso é bom para a economia, vai gerar emprego, gerando emprego as pessoas vão gastar, a empresa vai produzir mais, aí vai estar aquele círculo ao contrário. Então eu estou assim, otimista, né? Eu acho que não vai ser o que a gente pensava antes, a gente pensava que ela ia ser bem melhor, não está sendo, mas eu acho que se o combustível mantiver assim dessa maneira, tendo essa queda, vai ser muito bom. Mas enquanto a melhora na economia não vem e os preços ainda continuam altos, o jeito é tentar se programar para equilibrar as contas. A gente assim programa bastante, assim, fazer uma dívida, né? A gente se programa para não entrar no vermelho. Sempre assim fechar legalzinho assim no fim do mês, porque eu gosto de anotar tudo as coisas que eu gasto, né? Então a gente equaliza bem essas coisas. Eu tenho os meus controles, né? Já vou tendo os meus controles desde o início do mês, para que quando chegar o final do mês eu estou hábito a estar com aquele dinheiro para estar pagando as contas, que sempre a gente tem conta mesmo, e tudo está fluindo. Pesquisa mostra que 82% da população brasileira está conectada à internet. Especialistas explicam que o aumento de domicílios conectados à internet é uma das consequências da pandemia. O Brasil está mais conectado. Pelo menos é o que diz uma pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que apontou um crescimento no número de domicílios aptos a acessar a internet. Entre 2019 e 2021, o percentual de casas conectadas à rede mundial de computadores passou de 71% para 82%. Resultado que pode ter sido impulsionado pela pandemia, é o que aponta esse especialista em comunicação. Uma coisa muito interessante é que a pandemia, ela de fato trouxe o que o mercado já vinha anunciando há muito tempo e nunca conseguia de fato concretizar, que era a transformação digital, né? A tão falada transformação digital das empresas aconteceu de forma forçada, abrupta, por conta da pandemia. Então, do nada você tinha que estruturar equipes remotamente, ter software de monitoramento de produtividade, né? Ter toda uma gestão remota por uma questão de saúde sanitária que não tinha o que você fazer. A internet se tornou ainda mais um meio até de vida, né? Passou a ser um meio de vida, de trabalho, de tudo. A pesquisa mostra ainda que o número de casas com acesso à internet na zona rural também cresceu, passando de 51% em 2019 para 71% em 2021. Já na zona urbana, esse número sobe para 83%. Mas para este professor de geografia, esse panorama de crescimento do índice de pessoas conectadas pode esconder o modo de distribuição e a qualidade de conexão desses usuários. A gente não pode se iludir também achando que essa desigualdade é só entre regiões. Dentro das próprias cidades também tem. Né? Dentro de São José dos Campos, que na média é uma cidade de alta renda, a gente tem áreas da cidade de baixa renda e tem áreas de altíssima renda. Né? E aí, portanto, esses objetos também estão distribuídos de maneira desigual. E esses 81%
que têm acesso à internet, eles não estão distribuídos de maneira homogênea no território. Tá? Com certeza a gente tem uma distribuição maior desses 81% nas áreas mais ricas, tanto no território brasileiro como também nas cidades. Outro dado importante revelado pela pesquisa mostra que cada vez mais o smartphone tem sido a principal ferramenta para o acesso à internet no Brasil. Enquanto o uso de computadores tem caído entre as classes B, C, D e E, a proporção de usuários que se conectam à internet pelos telefones celulares passou de 58% para 64%. E foi justamente por meio dos telefones celulares que muitos alunos da Rede Municipal de Ensino de São José conseguiram continuar com os estudos durante a pandemia, com os 10 mil chips fornecidos pela Secretaria de Educação no ano passado. Para o vereador Rafael Pascucci, membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a facilitação ao acesso à internet trouxe benefícios para a vida dos alunos. E com certeza isso impacta na vida das famílias também, que essa internet, além de ser usada para o estudo da criança naquela época mais crítica da pandemia, trouxe também a possibilidade dessa família ter acesso mais veloz à informação. Então a gente tem políticas públicas, né, como eu disse antes, dos nossos pontos de Wi-Fi por toda a cidade, e também essas políticas que vão para dentro da casa dessas pessoas com mais necessidade, como foram os chips de internet distribuídos pela Secretaria de Educação durante a pandemia. E o investimento em internet é algo que deve ser encarado com uma importância cada vez maior nos próximos anos, é o que garante Murilo. Para ele, a infraestrutura de comunicação é um bem público que, se bem subsidiado, contribui para o desenvolvimento de diversas áreas. Essas infraestruturas, como o saneamento básico, a educação, a saúde e hoje a internet, são infraestruturas que, se o governo subsidia ou se o governo investe mesmo diretamente, se acaba beneficiando a sociedade como um todo, os negócios, a cultura, a educação, a democracia e assim por diante. Eu acho que no Brasil a gente ainda está longe disso, talvez porque a gente, sendo ainda um país com muitos problemas sociais, né, tem muita gente que ainda não tem saneamento básico e tal, talvez ainda não seja prioridade, mas deveria se transformar numa prioridade. Uma realidade que parece estar cada vez mais próxima, principalmente com a evolução da tecnologia e a chegada do 5G. A gente está vendo iniciativas para a universalização da internet. Vai começar caro, vai ir barateando, né? Então a gente sabe que isso é um movimento, mas tudo agora vai se virtualizar. Tudo. Então é impossível você pensar numa sociedade sem conexão com a internet. E a gente encerra por aqui o Semana Legislativa. Lembrando que a propaganda eleitoral gratuita começou a ser exibida hoje aqui na TV Câmara. Nos encontramos novamente na próxima semana. Até lá!